Olá, eu sou o Adriano, faço parte da Sociedade Kardecista de Estudos Espíritas e também da Comunhão Cristã Bezerra de Menezes, situado no Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Este vídeo foi realizado pelo Grupo de Filosofia da Consciência. Nele falo sobre o Espiritismo e Psicologia, uma reflexão com resumo histórico da evolução da psicologia até os dias atuais e fazendo uma conexão com os diversos pontos de interesse com a doutrina dos espíritos. Ok, muito obrigado pela turma do Filosofia da Consciência. É um prazer e uma honra para mim ser convidado para isso. O meu tema, como eu sou psicólogo, né, e sou espírita também, eu vou fazer um link nesses dois temas para que a gente entenda até onde evoluiu a, a psicologia. E nesse entrelente, né, se a gente vai falar sobre o Espiritismo também, e os avanços que o Espiritismo está tendo, apesar de todas as dificuldades que o Espiritismo tem de se firmar como ciência, né? Então a gente vai fazer esse paralelo aí. Essa imagem representa a nossa casa, o nosso lar. Essa é a famosa galáxia Via Láctea, aonde nós vivemos, aonde foi feita a semeadura inicial. Então, é nessa jornada que eu quero que vocês entrem. Vou contar uma historinha, como também sou historiador, né? Aliás, sou professor de história. Historiador é aquele que pesquisa, né? Então, vamos lá. É, no princípio, de acordo com o avanço da física, da astrofísica, o nosso mundo iniciou há 13,5 bilhões de anos. Ali surgem a matéria, a energia e, aqui já é uma questão espiritual, o espírito. Há 4,5 bilhões de anos houve a formação do nosso planeta Terra. E aqui nós estamos vendo o nosso sistema solar e os seus planetas. Há 3,8 bilhões de anos surgem os primeiros organismos, né? Eclodem essas sementes que foram lançadas. Há 6 milhões de anos, é o último ancestral comum entre os humanos e chimpanzés se extingue, então os humanos já perde essa ligação com os chimpanzés, com os primatas. Há 2,5 milhões de anos, existe a evolução do gênero Homo na África, e também começam a ter as primeiras experiências cognitivas usando ferramentas de pedra. Há 2 milhões de anos, os humanos se espalham pela África para a Eurásia. Há uma evolução de diferentes espécies humanas. Aqui a gente pode fazer uma distinção, que aqui sim existiam raças. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Há 500 mil anos, surgem os neandertais na Europa e no Oriente Médio. Aqui é uma das espécies. Depois, a partir de 300 mil anos, os, os sapiens e os neandertais, todos eles começam a usar o fogo. O fogo ele é muito importante nesse processo de evolução, pois ele faz com que haja comida cozida, carne principalmente, e também nesse período onde o cérebro cresce de tamanho, para que haja mais conquistas intelectuais, mais conquistas cognitivas. Há 200 mil anos surge o Homo sapiens, na África Oriental. Aqui já é um homem que já usa muito da sua capacidade intelectual.
E aí sim começa para nós, seres humanos, o começo da história, com registros mais contundentes dessa evolução. Isso aí começa sim a revolução cognitiva. Há uma linguagem ficcional. Os sapiens se espalham a partir da África. Há 45 mil anos, os sapiens povoam a Austrália. Ali começa a extinção da megafauna australiana. E também é importante identificar os primeiros vestígios de uso das plantas medicinais. Aqui, o corpo, a alma e a mente são tratadas de uma forma só. Os xamãs, né, sacerdotes curandeiros, que eram, dentro das suas funções, os líderes espirituais e médicos. Aqui no Brasil, nós conhecemos os indígenas, tem o pajé, essa figura. Há 30 mil anos atrás, houve a extinção dos neandertais. E há 16 mil anos, os sapiens povoam a América e, nas Américas, extinção da megafauna americana. Há 13 mil anos atrás, a extinção do Homo floresiensis, ou seja, era o outro último da espécie dentro dos homos. E aí fica só o Homo sapiens, sendo a única espécie humana sobrevivente, e a gente aqui pode dizer que, a partir daí, não existia mais raças humanas. Existia só uma espécie humana, que é a que existe até hoje. Então, começamos a era mitológica, as narrativas simbólicas e divinas que acontecem a partir de agora, que vem a partir da Revolução Agrícola, onde a domesticação das plantas e dos animais e os primeiros assentamentos permanentes, as primeiras cidades começam a se formar. Há 5 mil anos, os primeiros reinos surgem o sistema de escrita, dinheiro e as religiões politeístas, como o Livro dos Mortos no Egito, o zoroastrismo, a Torá dos hebreus começa a ser escrita também, budismo surge, hinduísmo, cristianismo e islamismo, uma das últimas. Então, essas narrativas começam a ser registradas, criadas as religiões. E há 4.250 anos, os primeiros impérios, o primeiro império acádio de Sargão, na Mesopotâmia, surge. E aqui eles, com a invenção da moeda, há 2.500 anos, existe a primeira unificação, que é o dinheiro universal. Depois surge o Império Persa, uma ordem política universal, onde ele prometia que seria para todos os humanos, criando sistemas de governo. Surge o budismo na Índia, uma verdade universal para libertar todos os seres do sofrimento. E aqui também é importante lembrar que a filosofia surge e começa a se organizar como uma ciência já, amor, sabedoria, como todos nós sabemos. A psicologia está dentro da filosofia e ela começa a ter os seus primeiros relatos, seus primeiros estudos. E aqui também a gente pode lembrar que o corpo, a alma e a mente, até aqui, é feito dentro de todo o contexto, ainda está tudo junto. Há 2.000 anos surge o Império Han, na China, o Império Romano, no Mediterrâneo, e o cristianismo começa a se espalhar. Jesus chega e espalha seus ensinamentos. O cristianismo nasce. Aqui o corpo, a alma e a mente ainda continuam sendo tratados de forma única, um conjunto. E há 1.400 anos, o islamismo também, que já vem dessa linhagem da Torá, né, do cristianismo, e ela passa a ser uma religião independente. Então, vamos entrar agora na era científica,
o método científico, o método empírico, né, de estudo, de lógica e de matemática. Acontece a Revolução Científica, aonde a humanidade admite a ignorância, começa a conquistar a América e os oceanos. O planeta inteiro se torna só um palco e há a ascensão do capitalismo, o materialismo, por si só. E há 200 anos aconteceu a Revolução Industrial. Dentro dessa Revolução Industrial, a família e as comunidades são substituídas por Estado e mercado. Viramos todos trabalhadores e mercadorias. E também há uma grande extinção em massa de animais no nosso planeta. A partir de 1687, há um movimento que é conhecido como Iluminismo. E ele, dentro desse movimento, existe uma grande iniciativa intelectual e filosófica, onde vai haver muitas rupturas, muitos avanços intelectuais e científicos, e também a ruptura da ciência e da religião, onde a religião opressora não deixava a ciência crescer, então ela se emancipa da religião e passa a andar só com as suas próprias pernas. Infelizmente, o corpo, a alma e a mente, nesse momento, são tratados de formas separadas. E, em 1857, é lançado o primeiro livro do Espiritismo, que é uma filosofia, ciência e espiritualidade. Allan Kardec, essa pessoa que teve a incumbência de investigar esses fenômenos, que é o fenômeno que ele, a partir de 1854, começa a se interessar e pesquisar os fenômenos da mesa girantes. E ele tem um axioma muito importante para que houvesse esse início, que se chama: para um efeito existe uma causa. Para um efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Então, a partir daí, ele começa a ver além da diversão. E de 54 até 57, quase 4 anos, ele faz todo um trabalho metódico. Inclusive, tem um dos nossos amigos, Luiz, que fez uma pesquisa grandiosa e trouxe esse método e já falou aqui dentro do grupo, né, desse mesmo grupo, esse trabalho que ele fez, muito importante, o método científico, que ele traz toda essa doutrina. E aí, em 57, o Livro dos Espíritos é lançado, uma filosofia espiritualista, que vai tratar de todas as questões relacionadas ao espírito, a Deus, a parte metafísica que a filosofia tratava e trata até hoje, né? E também, em 1858 e até 1869, são dirigidas por Kardec a Revista Espírita, 12 volumes. Mensalmente, ele fazia debates, respondia perguntas, levantava questionamento, levantava assuntos importantes que ele já tinha debatido tanto com os encarnados quanto os desencarnados. Mesmo no ano de 1859, ele lança esse livrinho que é muito importante, o que é o Espiritismo. Ele faz uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Como ele não tinha internet, ele não tinha WhatsApp, todas as pessoas que chegavam para ele, ele tinha que começar do zero, explicar tudinho. E aí o que é que ele fez? Ele teve essa mágica, maravilhosa ideia: escrever esse livrinho respondendo as perguntas mais comuns que as pessoas tinham na época. É como aquelas perguntas em sites que a gente entra, das perguntas principais. Isso, aí já vem a resposta, né? Para que a pessoa nem perca o tempo dela e nem o do Kardec, que ele estava muito ocupado com tudo isso, ele dedicou o resto da vida dele a isso. Tanto é que ele mudou o nome, né? Mudou o nome, porque ele já era
um professor pedagogo já muito conhecido, e aí ele adota seu nome, o druida, né, de uma encarnação de um sacerdote druida, Allan Kardec. Em 1861, ele lança esse livro, o Livro dos Médiuns, que é a parte experimental, é a comunicação entre os espíritos através das pessoas, que ele utilizou esse nome, médiuns, para não serem confundidas com outras denominações que eram dadas antes, né, bruxa, oráculo, né, todas essas palavras utilizadas para esse mesmo fenômeno. Em 64, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a parte moral, da parte ética, e qual a melhor moral ele traz e mostra, demonstra com dados coletados no próprio cristianismo, né, da moral do Cristo, que é a questão mais importante e que não levanta tantos questionamentos com as demais religiões, que a parte moral dele todos podem conversar sem precisar entrar em disputas de religiões. Em 65 ele lança o Céu e o Inferno, onde vai explicar e derrubar vários dogmas prontos e acabados que não aceitam questionamentos. E, por fim, em 1868, ele lança a Gênesis, os milagres e predições segundo o Espiritismo, onde ele vai falar desde o início, que foi o papel que eu tentei passar aqui agora, da Gênese, da parte física, né? Da onde nós iniciamos, né? Nossa galáxia, e a ciência física, né? Astrofísica está estudando muito, trazendo muitas contribuições para desvendar os mistérios que ainda existem, muitos. E a psicologia passa a ser uma ciência, se emancipa da filosofia e passa a ser uma ciência. A partir desse senhor aqui, William Wundt, que ele é o primeiro psicólogo que trabalha um laboratório que ele fundou em 1879 na cidade de Leipzig. E o método que ele utilizou foi o método da introspecção, análise da estrutura da mente a partir da experiência dos sujeitos com o fenômeno estudado. Por exemplo, ele dá aqui percepção de um som. Outra, a gente pode dar a percepção de um sabor, né, de todos que atingem as nossas percepções, nossas condições físicas, que nos demonstram um trabalho intelectual feito. E esse trabalho intelectual é demonstrado através de comportamentos. E depois aparecer várias outras abordagens e formas de pensamentos dentro da própria psicologia. Então, o principal que a gente queria fazer era um apanhado geral para saber até onde nós chegamos com o espiritismo e com a psicologia. E aqui agora eu vou atualizar a, a área da psicologia, aonde nós trabalhamos hoje. Esse manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, ele é parte do CID. O CID é o Código Internacional de Doenças. E dentro dele existe esse manual, que é a parte que trata dos transtornos mentais. Ele está atualizado, foi atualizado em 2023, se eu não me engano, gente. Eu não lembro da data assim precisa, porque ela sofre alterações de anos em anos. Aparecem novas conquistas, novos diagnósticos, novos tratamentos, então ele é atualizado. Eu trouxe isso aqui para mostrar uma coisa muito importante que era conhecida como transtorno e agora não há mais. Doutor Alexandre Moreira Almeida fez uma nota técnica e enviou para esse grupo que trata dessa documentação toda.
E o importante aqui é essa parte que eu marquei em amarelo, que é um critérios diagnósticos, né? Os critérios diagnósticos para ver algum tipo de transtorno, para esse transtorno dissociativo de identidade. Olha o transtorno. Ele existe, mas nós, como espíritas, temos uma diferenciação. E essa nota técnica que ele mandou foi justamente para isso, que é esse critério D. A perturbação não é para parte normal de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita. Aqui o que ele quis dizer é o seguinte: a mediunidade, quando a pessoa está sob o efeito de um espírito trabalhando no centro espírita, no centro Umbanda, um centro de candomblé, que ele está, como muitos falam, incorporado, né? Em algum agente da doutrina espírita conhece os fenômenos, são vários, não é um só. Pode ser uma divisão, pode ser de audição, pode ser de psicofonia, né? Existem várias formas desse tipo de manifestação mediúnica. E também tem uma nota onde fala que as crianças, os sintomas não são mais bem explicados por amigos imaginários ou outros jogos de fantasia. Por que essa nota ele escreveu? Porque muitas pessoas, principalmente as pessoas ateias, elas não acreditam nisso. Então, eles vão para o psiquiatra. E aí, o que é que o psiquiatra faz? Ele vai ver todos os critérios diagnósticos e vai chegar nesse ponto. Ah, eu falo com meu amiguinho, meu amiguinho que está aqui do meu lado. Aí o cara, "Ixi, esse menino está com um transtorno dissociativo de identidade. Taca remédio, né? Muitas pessoas que trabalham com transtornos e pessoas internadas dizem que uma grande maioria daquelas pessoas são médiums. Elas ficam daquela forma, com dissociação, não porque elas são médiums, elas não entendem isso. É porque elas entram num estado de transtorno tão grande que elas não entendem aquilo. E aquilo afeta para que aquela pessoa fique pior. Não é a condição de mediunidade, é a condição do transtorno mental mesmo. Para que aí esse diagnóstico diferencial, para quê? Para que a pessoa não seja medicada, para que ela possa ser até encaminhada para um psicólogo, para ver se o psicólogo conseguir entender isso, e também para que, se for um psicólogo que entenda dessa questão espiritual, mandar para algum lugar, para que ela possa também se tratar dessa forma. Então, eu quero deixar bem claro, isso aqui é um avanço muito grande, para que quando o psiquiatra ou até o neuropsicólogo fizer uma avaliação, ele entender que nesse ponto aqui ele pode identificar. Ah, então se essa pessoa tem a religião dela e ela frequenta tal centro, qual tal centro de Umbanda e tal, então ela tem uma prática religiosa que não atrapalha ela na vida dela normalmente, no seu dia a dia. Então, não há necessidade de passar remédio para aquela pessoa por conta disso. Em seguida, gostaria de mostrar esse livro, acho que vocês já falaram aí muito sobre isso, Ciência da Vida Após a Morte. São pessoas, inclusive a pessoa que escreveu essa nota técnica e mandou para a revisão do DSM, é o Alexander, ele também faz uma parte nesse livro aqui. Aí ele vai falar dos avanços que está sendo feito antes de eu entrar nisso, o Luiz, agora há pouco, falou sobre essas questões fiscalistas. Então, o que é isso, fisicalistas? São as outras ciências da matéria, ciências materiais, que, a partir da sua ciência, querem condenar qualquer coisa que venha falar como se fosse uma questão religiosa, como se fosse um transtorno, qualquer coisa. Ou seja, a partir da sua ciência, ela quer
condenar as outras ciências. Por isso que ele chama de fisicalistas. E aí, vamos, dentro desse trabalho que eles fizeram, está nesse livro, eles trazem a questão da contribuição da mediunidade e da reencarnação, que vem da doutrina dos espíritos, e em outras matérias também, para a psicologia, que falam dessas questões, né? E também fazem experiências de quase morte e fora do corpo, que muitas pessoas têm, fazem relatos muito, assim, fantásticos, né? Então, são experiências que a pessoa saiu do seu corpo e, quando ela volta, ela traz uma narrativa explicando detalhes que não teria como explicar de outra forma. E eles fazem uma observação muito importante. Os critérios para identificar as fraudes, os acasos, os automatismos, distúrbios neuropsicológicos e percepção extrasensorial. São critérios que devem ser vistos, né, para que não se aceite também de qualquer forma. E aí eu volto um pouquinho para o Espiritismo. Kardec sofreu a mesma coisa na sua época, quando ele elaborou todo esse material e lançou o Livro dos Espíritos. Ele fazia parte de muitas academias, de muitos núcleos de ciência da época. E todos rechaçaram ele, né? Não quiseram nem ouvir o que ele falava. Por quê? Porque viam a partir da sua ciência, a partir do seu binóculo, vamos dizer assim. E isso acontece hoje. Hoje, quem estuda a questão da ciência da vida após a morte sempre vai esbarrar nessas ciências da matéria que eles denominam de ciências fisicalistas. E quais são as propostas terapêuticas para cada uma dessas ciências que apareceram? A medicina, desde quando começou, ela veio avançando, ela cuida da parte física, teve muitos avanços na área da medicina, e a proposta medicamentosa são cirurgias e medicação. A psiquiatria faz parte da área da saúde, da medicina, que é a parte física e mental. Ele trabalha com a parte neuroquímica do cérebro e com psicoterapia também. Alguns psiquiatras, não são todos. E a psicologia, ela vem trabalhar a parte mental, necessariamente com a parte emocional e nos transtornos mentais, né? A especialização da psicologia é trabalhar com os transtornos mentais. Aqui algum exemplo: ansiedade, depressão e também transtornos emocionais, entre outros. Já o espiritismo, a proposta inicial é para que se trabalhe o conjunto, o espírito, o corpo e a mente, né? Que nós, dentro do nosso movimento espírita do Brasil, principalmente, nas casas espíritas, são feitos os tratamentos de atendimento fraterno. Uma das práticas é a oração, porque ela remete a seres, né, a Deus, vamos dizer assim, a oração, que é muito importante. A fluidoterapia, através de passe, água fluidificada, se trabalha a desobsessão, ou seja, aquele assédio dos espíritos que vêm e ficam fazendo um trabalho de obsessão para a pessoa, e ela não entende muitas vezes aquele fenômeno. Então ela recorre à casa e lá é feito todo um tratamento, com métodos também. E a doutrina espírita oferece a educação integral dos todos os seres, tanto parte física, mental e corporal, e espírito. Um detalhe muito importante: com essas evidências que são feitas, a gente chega à conclusão que a mente ela está no espírito. Por quê? Porque o espírito continua com todos os registros em si. Tanto é que ele lembra o nome dele, ele fala na mesa mediúnica, que é nossa forma de crença,
falam, mostram, falam de nomes, falam o que está passando, o que que aconteceu. Então, ela mantém a sua identidade. Então, assim, significa que a mente está no espírito. A mente não está no corpo. O corpo morreu, acabou. Não tem mais condições. E tanto medicina, psiquiatria, psicologia, quanto o espiritismo, eles passam por esse mesmo processo aqui, que fazer o diagnóstico, né? A fase de investigação e identificação do problema, do mal que está se passando, através de anamnese, exames físicos, exames complementares e diagnóstico diferencial. Isso mais hoje na parte da medicina, psiquiatria e psicologia. Ainda não temos tanto assim dentro da doutrina espírita, mas já temos alguns começos. O prognóstico, que é a fase de predição e desfecho, ou seja, você está com isso, precisa tomar isso, precisa fazer isso para poder você ter um desfecho de melhora. Isso acontece com a definição dos fatores prognósticos, que tem que trazer, a avaliação das opções terapêuticas e a predição do desfecho, ou seja, evolução. E essa palavra aqui é muito importante. A evolução para a medicina, tanto para o espiritismo, é a mesma coisa. Pode ser favorável, pode ser reservado, pode ser desfavorável. Um grande exemplo que tem dentro da medicina chama-se está evoluindo para óbito. Acho que alguém já deve ter ouvido falar isso. Ou seja, está tendo evolução, mas ele não está dizendo se é para melhorar, se é para manter do mesmo jeito ou se é para se acabar. Ou seja, o corpo pode morrer. Está evoluindo, né? Já nós, dentro da doutrina espírita, sabemos que isso é com o corpo. O espírito ele evolui, mas ele também progride. Ele progride para se tornar cada vez mais espíritos mais depurados, mais avançados. E nós sempre utilizamos as palavras que se chama desenvolvimento intelectual e também moral. Isso é o que forma a parte mais ética, mais moral das pessoas. E tudo isso a gente vem estudando dentro da doutrina espírita. E, para finalizar, essa frase aqui ela é importantíssima, tanto para a parte material da vida quanto a parte espiritual. O sucesso de qualquer dessas terapias requer aderência ao tratamento pelo paciente. Talvez você já deve ter ouvido muitas pessoas, eu não vou no médico não, porque senão ele vai achar doença para mim. E eu já ouvi isso já muitas vezes. Então eu fecho com essa frase, ela ficar gravada em nossas mentes, porque tanto para tratamento espiritual, quanto para tratamento físico, quanto tratamento mental, é importante aderir ao tratamento, tá certo? Muito obrigado, gente. Não sei se eu passei, eu nem percebi, mas o meu recado é esse e estamos abertos aí para começar a conversar sobre isso.